Abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, capítulo de número 4, que será nesta noite o ponto de partida para nossa reflexão. Efésios 4, a partir do versículo de número 11. Efésios 4, 11. No primeiro estudo nós fizemos uma introdução, né? E hoje nós vamos dar continuidade sobre o tema Os Ministros no Ministério. Antes, porém, como nós deixamos para trás a referência de Efésios 4, apenas relatando de forma sintética o que o conteúdo queria dizer, é viável que nós retomemos a partir desse texto, até para que a gente possa compreender algumas verdades com relação a ministério que estão contidos nesse texto. Todos encontraram Efésios 4, a partir do versículo 11. Se é verdade, diga, eu achei. Vamos ler então com muita calma, com muita atenção. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Talvez na sua tradução esteja a palavra mestres. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E isto para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Como eu falei aos irmãos, antes de nós darmos continuidade na reflexão sobre os ministros no ministério, nós vamos usar esse texto para absorver lições importantes sobre os objetivos de uma liderança bíblica. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11, vai nos apresentar o que podemos compreender quais são os objetivos que uma liderança bíblica ou para a qual uma liderança bíblica venha a existir. Por isso nós vamos concentrar o nosso olhar, a nossa mente, e baseado nesse texto, nós podemos afirmar algumas verdades sobre ministério. Olhe para a sua apostila e vamos lá. Diga após mim. Ministério é trabalhar no aperfeiçoamento dos santos para a realização do serviço sagrado. Onde está isso, pastor Max? Está no versículo 12. Se a gente volta um pouquinho, olha aqui para mim. Você vai ver que primeiro, Paulo vai enumerar o que nós chamamos de dons ministeriais. Ele vai classificar aqui 5 dons ministeriais, que são os ministérios principais da liderança da igreja, pelo menos no tempo do apóstolo Paulo. Sabemos que hoje a gente vê que essa ideia de título, de nomenclatura, é um negócio que chama muita atenção e é o desejo de muitos homens. O camarada não se conforma em ser chamado de pastor, então ele pede agora para ser chamado de bispo, que é a mesma coisa quando a gente vai estudar a origem das palavras.
Aí ele quer um pouquinho mais de respeito e de estima e de prestígio, então ele não quer mais ser chamado de bispo. Agora ele quer ser chamado de apóstolo. E o interessante é que quando a gente para pensar em questões de ministério ou dom ministerial, esses dons precisavam ser reconhecidos por alguns requisitos interessantes, como por exemplo, para ser um apóstolo, era necessário ser testemunha da ressurreição de Jesus, ter andado com ele e tê-lo visto pessoalmente. E a única pessoa em toda a história bíblica que ousou dizer que era um apóstolo e ainda disse que ele era um apóstolo como nascido fora de tempo, foi só o apóstolo Paulo. Ele disse: olha, eu sou o menor dos apóstolos e nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu sou como um que nasceu fora de tempo. E hoje, sem nenhum requisito, alguém abre uma igreja, abre um ministério, e aí cada um com as suas responsabilidades, porque se o camarada acha que ele pode abrir um ministério, pode abrir uma igreja, se ele está pronto para segurar o papo, como diz o camarada, então que ele abra. Porque hoje pensa-se que abrir uma igreja, ser pastor, ser pregador, ser cantor inclusive, é algo que se faz assim, ó, no estalar de dedos. Não se quer mais enfrentar um processo, não se quer mais passar por um processo de moldagem, de aperfeiçoamento, de aprendizado. A pessoa vai na internet, faz um curso bíblico no YouTube, recebe uma carteirinha, um certificado, se liga a uma convenção qualquer e no outro dia ele quer que todos o respeitem como apóstolo. E como eu ia falando, o maior problema disso é a autoconsagração. É a pessoa que reivindica isso de forma automática. Ele não passa por uma espécie de concílio, de averiguação. Outras pessoas não analisam a vida dele para ver se de fato ele pode carregar sobre si o peso daquele título. Todas as vezes que a gente escolhe um líder, que escolhe alguém para colocar sobre ele um ministério, uma nomenclatura, isso é muito sério, irmãos. E por que é muito sério? Porque ele só está recebendo isso de forma bíblica, este título, esta consagração, porque primeiro partiu de Deus, segundo, Deus mostrou à igreja, e a igreja aprova diante daqueles que são responsáveis por consagrar ou impor as mãos sobre aqueles que serão consagrados. Em outras ocasiões, eu já citei para vocês aqui, se vocês lerem com cuidado, nós não vamos ler hoje, Atos capítulo 6, quando houve a necessidade dos diáconos, olhe para cá, sabe o que a Bíblia diz? Que os apóstolos chegaram até a igreja, chegaram até onde? Chegaram até, e disseram assim para os crentes: olha, escolham vocês, olha só, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação. Por que os apóstolos não foram lá e ficaram assim, ó, vou escolher esse, vou escolher aquele? Por que eles disseram, escolham vocês? Vocês apresentem nomes. Quando diz escolher, não estava dizendo que eles consagrariam. Eles apresentariam nomes. Apresentem nomes para assumir esse cargo e nós vamos avaliar. E quando eles apresentaram aqueles 7 nomes, que inclusive entre eles se destaca o nome de Estevão, foi aprovado pelos apóstolos, aí sim, veio a imposição de mãos e eles foram consagrados ao diaconato mediante reconhecimento da igreja, mediante requisitos necessários e mediante a imposição de mãos. Então, irmãos, eu não posso reivindicar para mim títulos que eu não tenha passado pelos critérios. Aí você vai ver aqui no texto de Efésios, que começa com os 5 principais dons. Apóstolos, vamos lá, vamos prestar atenção no que diz aí. Apóstolos, depois o quê? Profetas, depois evangelistas, depois pastores e depois doutores.
5 dons distintos, ministeriais. O dom de apóstolo nós descartamos no tempo presente, a menos que queremos reconhecer a ideia de um apóstolo no que diz respeito à sua missão. Porque um apóstolo, o que é que ele era? Nada mais, nada menos do que um enviado de Deus. Ele era enviado para que pudesse então plantar igrejas, discipular pessoas, alcançar vidas, e enviado por Deus se tornava um representante legal do Senhor Jesus. Aí nós temos aqui os profetas. Profetas aqui, não como ministério profético literário. Pastor, o que é ministério profético literário? Profetas que, além de exercer os seus ministérios, escreveram livros, que são chamados de livros proféticos. Hoje nós não temos também mais profetas literários, mas temos os profetas que são pregadores e os profetas que podem exercer na igreja o dom da profecia. Vamos repetir isso aqui para você entender? Profeta literário, o que é um profeta literário? Vamos dar exemplo: Isaías, Daniel, Ageu, Abacuque. Esses profetas não tem mais porque a Bíblia já se completou. Agora nós temos os profetas que são os pregadores. Você sabia que quando um homem que ora, que estuda a Bíblia, que busca na palavra, está pregando, ele é o profeta de Deus para a sua vida? E ele está pregando para você o que é a maior profecia da história. Todo pregador, ele tem a missão também de ser um profeta de Deus para os seus ouvintes. Mas também nós temos, como está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o dom de profecia, que é um dom que se manifesta aonde Deus fala a respeito da vida de alguém, e aí essa pessoa vai profetizar algo que está acontecendo, que vai acontecer, uma resposta. E profecia é algo delicado. Profecia não traz confusão. Profecia não coloca medo em ninguém. Ainda que a profecia seja dura, ela serve para consolar, para edificar e para exortar. Se você recebeu uma profecia e ficou angustiada, ficou preocupada, não consegue mais dormir, duas coisas podem estar acontecendo, e eu quero já descartar a primeira. A primeira é que você não está bem com Deus, e mesmo Deus falando com você, causou uma aflição. Quero descartar isso. Mas a segunda é a principal. Recebeu uma profecia, te deixou tenso, preocupado, nervoso, não vem de Deus. Porque o que vem de Deus, ainda que seja duro, traz paz ao coração, e a gente caminha firme na presença de Deus. Pastor, e se eu tiver em dúvida para saber se é de Deus ou não é de Deus? Espere o tempo. O maior teste para uma profecia chama-se tempo. Moisés disse: quando tal profeta profetizar, se a profecia se cumprir, ela vem de Deus. Se não se cumprir, o tal profeta não foi enviado por Deus. Além também de termos aquilo que nós chamamos de o calor do momento, a emoção do momento, que pode ou não pode ser Deus. Quantas vezes tem aquele ímpeto, aquele impulso de entregarmos uma mensagem a alguém e a gente fica em dúvidas. Senhor, será que és tu mesmo? É o Senhor que está falando mesmo, Deus? Eu estou meio com dúvida. E às vezes também é criação da nossa mente, da nossa cabeça, que a gente acha, inclusive, quando as profecias são repetitivas. Você já ouviu o profeta do 30 dias? Você já ouviu o profeta do 10 dias? Tem profeta que toda a profecia dele é só 30 dias. Será que Deus não pode botar 10 dias, 15, 20, é só 30? Tem outros que a profecia dele é só 7 dias, fazendo dos números uma regra. Eu não estou dizendo que Deus não fale isso, mas a gente não acredita em coisas que são repetitivas, até porque Deus tem multiforme maneiras de operar. Ele é um Deus que tem várias formas de fazer as coisas.
Depois da profecia, do profeta, vem o quê? Vem os evangelistas. E evangelistas são anunciadores do evangelho, das boas novas. São chamados, podemos dizer, itinerantes, mas são itinerantes comprometidos, que sabem ir para uma outra igreja, porque hoje a gente tem um monte de gente aí que diz que é itinerante, que é evangelista, mas quando você coloca ele na frente de um público que não é crente, ele não sabe pregar para os descrentes. Ele se denomina itinerante, pregador do evangelho, evangelista, mas quando ele bota de frente com os pecadores, ele não tem mensagem para pecador. Eu já vi a igreja fazer mega cruzada, levar 500, 400 pessoas não crentes, coloca o pregador para pregar, ele vai pregar para a igreja. E aí todo o trabalho vai por água abaixo. E eu já disse aqui para os irmãos, se eu for para uma igreja, é um compromisso meu, e eu encontrar nessa igreja uma pessoa descrente, ou eu mudo a rota da mensagem, peço a Deus, é claro, ou na mensagem que eu estou pregando para a igreja, eu insiro teor evangelístico, para que o pecador seja alcançado pela mensagem, porque a igreja está aqui para pregar o evangelho da salvação. O evangelho do quê? Então precisamos pregar a salvação. Aí depois do evangelista vem os pastores, que é aqueles que são chamados para apacentar, para cuidar de ovelhas, para que ele possa dar assistência, alimentar, também usar o cajado, usar a vara, usar a correção, também curar as feridas. É para isso que o pastor serve no ministério pastoral. Depois do pastor nós temos quem mais? O mestre ou doutor. E quem é o mestre? É aquele que nos ensina com tamanha sabedoria e excelência. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Mestre aqui não se relaciona propriamente dito a uma posição. Nós reconheceremos o mestre não só pelo conteúdo e pela profundidade, mas pela sabedoria com a qual ele aplica as palavras. Eu conheço gente que não tem formação teológica, mas que é mestre. Porque a ideia de mestre em nosso tempo é muito equivocada, quando naquele tempo um mestre era alguém dotado de sabedoria e principalmente a sabedoria que vinha do alto. Alguém que olhava para um problema e com a sabedoria que recebia de Deus, com uma palavra sabia resolver aquele problema. O mestre é aquele que sabe expor a palavra de Deus de forma explícita, explicando às pessoas qual é a vontade de Deus. E exemplo da manifestação da sabedoria de um mestre está lá no primeiro livro dos Reis, quando fala de Salomão. Quando duas mulheres chegam para ele com uma causa. E uma dizia, olha, eu estava dormindo com essa mulher no mesmo lugar, e de repente quando eu acordei para pegar o meu filho, eu vi que o meu filho estava morto, mas eu percebi que esse filho morto não é o meu, é o dela. E agora ela trocou os filhos, e a outra que havia trocado dizia, não, o morto é o dela, o vivo é o meu. Como saber se ninguém estava lá? Como saber quem estava falando a verdade? Aí entra o mestre, aí entra a sabedoria, aí entra a ciência. Porque Salomão diz assim, tá bom, já que a gente não sabe de quem é a mãe, pega lá uma espada. Traga aqui a espada. Para quê? Nós vamos dividir a criança no meio. Vamos dar uma parte para uma parte para outra. A que não era a mãe, deu indícios como? Disse assim, pode partir no meio mesmo. Corta mesmo, nem meu nem dela. A que era a mãe disse, entrega para ela. Eu sou a mãe, mas prefiro ver ele vivo, pois entrega para ela. E Salomão resolve o problema. Ele resolveu o problema com o quê? Com uma... É a espada que resolve o problema. É por isso que tem gente que não gosta da espada, irmão. Porque a espada está apta para dividir alma e espírito, juntas e medulas. Para quem é crente, a palavra é alimento e consolo. Agora, para quem não gosta da palavra, ela dói e ele vai e não volta mais, irmão. Por causa da palavra que doeu nele.
Então a espada resolveu o problema. Então o que acontece? Deus pega esses principais líderes, esses principais dons, para que aconteça algo no contexto da igreja relacionado a ministério. E a primeira coisa que vai acontecer, vamos repetir novamente o primeiro ponto, todo mundo lendo junto, 1, 2, 3, trabalhar no aperfeiçoamento dos santos para a realização do serviço. Está no versículo 12 aí, ó, na primeira parte. O que era aperfeiçoamento? Pastor Max, então quer dizer que o pastor, o ministério da igreja, vai me tornar um crente perfeito? Aperfeiçoamento aqui está falando de capacitação, de maturidade para a realização da obra de Deus. Quando Deus deseja que os santos sejam aperfeiçoados, Ele está desejando que os santos sejam capacitados. Leia o versículo 12 comigo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para o quê? Para a obra do ministério. Obra aqui é desempenho. É para você realizar tarefas sagradas no reino de Deus. Agora olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa. É por isso que não existe essa história de que crente só trabalha se tiver cargo, irmão. Não existe isso. O ministério para trabalho está à disposição de todos. Quando você recebe um cargo, é apenas para ter a identificação de uma posição por questões administrativas e organizacionais. Mas mesmo que você não tenha uma posição, você pode, sem atropelar outras pessoas, desempenhar um trabalho para Deus. E eu vou mais longe. Quanta gente que nem aparece tem feito trabalhos maravilhosos para Deus. Quanta gente que nós nem conhecemos tem feito grandes obras para a glória do nome de Jesus. Agora aqui tem um perigo. E esse perigo tem que tomar cuidado. Qual é? É a ideia de você dizer assim, ó, eu não preciso de um cargo. Também daqui a pouco vai começar a pensar, não preciso de uma igreja. Já que eu já trabalho para Deus, eu não vou prestar contas para ninguém. Opa, cuidado com esse caminho. O fato de você trabalhar para Deus no anonimato não individualiza a sua pessoa. Até porque daqui a pouco nós vamos ver, a igreja é comparada com o corpo. É comparada com o quê? Então, meu irmão, a perna não pode ficar separada do corpo. Para ela trabalhar, ela tem que estar vinculada ao corpo. Aí tem gente, cuidado com o movimento dos igrejados. Cuidado com esse tipo de gente. Não, eu não preciso de igreja para trabalhar para Jesus. Eu não dependo de homem para fazer meu ministério. Eu já vi muita gente entrar por esse caminho. Dependemos sim, uns dos outros. Porque se você está fazendo o trabalho de Deus, alguém aqui está orando por você para que Deus te fortaleça e te use para a glória do nome de Jesus. Não pense que quando eu vou pregar em algum lugar ou quando eu viajo, eu coloco um pedido de oração lá no grupo por colocá-lo de forma superficial. Vocês não têm noção do que é a batalha sair para fazer a obra de Deus. E se a gente não tem cobertura de oração da igreja, se a igreja não intercede, a gente padece. Nós não fazemos nada sozinho. Então tem trabalho para todo mundo. Basta ser voluntário. Diga comigo, Deus, eu quero ser um voluntário. Qual o segundo objetivo? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. O serviço a ser desempenhado visa a edificação do corpo de Cristo, que é a... Meus irmãos, por que a edificação? Está também no versículo 12, está aí errado na apostila, está parte A, mas é parte B. Olha o que diz o versículo 12, parte B. Para a edificação do corpo de Cristo. A linguagem edificação aqui, preste muita atenção, traz a ideia de uma construção, de algo que está sendo construído, uma construção semelhante ao templo da época dos judeus. Então, quando eles pensavam em uma construção, até porque o templo foi uma das grandes construções feitas na história, então eles sabiam que ao falar de construção, estava falando de se levantar um prédio grande, bem feito, bem construído.
Então a edificação, ela é tanto individual quanto coletiva. E nós edificamos uns aos outros para que de forma espiritual essa construção seja erigida até o fim. Então quando Deus usa crentes na igreja, Ele usa para edificar uns aos outros. É por isso que nós, a começar pelo pastor da congregação, pastor local, precisamos ter o cuidado que ao invés de edificarmos pessoas, nós venhamos a destruir a fé que elas têm. Que Deus nos guarde de destruir a fé de alguém. Que Deus nos guarde de nós trabalharmos para que a fé de alguém se torne deficiente. Eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente vai pagar o preço por destruir a fé e a confiança das pessoas. Mas diga comigo, que Deus nos guarde. Terceiro, o trabalho do ministério na edificação deve fazer o quê? Deve alcançar os seguintes. Agora nós vamos nos versículos 13 a 16, não vamos ler, mas vamos só pontuar o que nós lemos de 13 a 16. Vamos lá. Letra A, qual o primeiro objetivo? Todos juntos? A unidade da fé. Coisa linda. A primeira coisa que Deus quer da igreja é unidade. Nós não podemos trabalhar direito sem antes estarmos unidos. É por isso que muita coisa não caminha. Porque a gente quer trabalhar, quer fazer, mas está cada um puxando para um lado, irmão. Cada um pensando no seu departamento. Cada um preocupado só com a sua proposta. E quando na união não tem como caminhar na mesma direção. Então Deus está dizendo, olha, eu levantei líderes com dons para aperfeiçoar ou capacitar os santos. E estes santos vão trabalhar para a obra do ministério, promovendo primeiro a unidade da fé. Ainda em Efésios, você já está com a Bíblia aberta? Olha o que diz os primeiros versículos, do versículo 1 ao versículo 6. Eu vou ler em uma outra tradução, diferente da minha Bíblia aqui. Rogo-vos, pois, eu, Paulo falando, o prisioneiro no Senhor, que vocês andem de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. É sustentarmos uns aos outros mesmo com as nossas diferenças. Mesmo que a gente tenha pensamentos que divergem. Vamos lá, continue lendo. Suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por fazer o quê? Guardar ou preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha aqui para mim. Uma coisa interessante que esse texto vai nos dar precedentes para pensar é o seguinte. A unidade da igreja, olha aqui para mim, não é promovida pelos crentes. Vou repetir, para você entender. Não somos nós que produzimos a unidade. Quem produz a unidade é o Espírito. E qual é a nossa função na unidade? Só preservar. Só guardar. Leia de novo o versículo de número 3. Vamos lá, todo mundo junto. Versículo 3 do capítulo 4. 1, 2, 3. Veja bem, é um esforço para preservar algo que já foi feito por quem? Pelo Espírito? Porque Deus sabe que de nós mesmos não temos capacidade de produzir essa união. Porque tem crente, irmão, que bastou ter alguma coisa que ele não gostou e ele vira a cara para todo mundo, não vem mais na igreja, não congrega mais e ainda sai falando mal, porque o bem não vai falar. Então, se não for o Espírito Santo trazer esse crente e entender que ele precisa estar unido, ele não vai preservar ou construir essa unidade. Então, diga comigo para você entender. Diga, vamos lá. Quem nos une é o Espírito Santo. A minha parte é preservar, é guardar, é proteger essa unidade. Aí eu vou fazer uma pergunta, você responda para você. Como é que eu guardo essa unidade? Como é que eu preservo isso? Inclusive eu vou abrir um parênteses aqui para dizer uma coisa muito séria para os irmãos.
Tem muita gente achando que vai para o céu, estando mal com o seu próximo. Não vai. Esse negócio de ficar dizendo, não, irmão, eu não estou falando com ele, com ela, mas graças a Deus eu estou em paz. Que paz mesmo? Da onde você tirou isso mesmo? Ainda diz assim, mas graças a Deus eu estou em paz. Quer dizer que quando você dá graças a Deus, você está dizendo o seguinte, ó, Deus aprovou que eu não fale mais com ela, ela fique lá e eu fique aqui, e Deus deixou ficar tudo ok. Jesus está próximo a ser crucificado. Ele vai fazer diversos pedidos pela igreja, pelos discípulos. Sabe qual foi o principal? Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um, como eu e o Senhor somos. Porque só assim o mundo vai saber que tu me enviou. Olha aí, irmão. O mundo só reconhece Jesus e a sua autoridade quando a igreja está unida, fazendo a obra de Deus e rompendo as barreiras. Então deixa eu dar um conselho, fácil não é, mas deixa eu dar um conselho. Vamos nos esforçar para acertar as contas. Inclusive o que eu estou falando aqui, hoje foi motivo da minha oração. Eu disse para Deus, Senhor, me ajuda. Qualquer demandinha, qualquer coisinha que tiver, me ajuda a fazer minha parte. Se eu tiver que me humilhar, se eu tiver que assumir inclusive o que eu não fiz, me ajuda a fazer isso. Porque eu não sei os outros, mas eu, Max Douglas Pinheiro Serra, estou querendo ir para o céu e vou chegar lá, irmãos. E qualquer coisa vale a pena se fazer para ir para o céu. Imagine acertar as contas. Então nós precisamos preservar essa unidade. Olha o que diz 1 Coríntios 1:10. Abra a sua Bíblia. Eu sei que não vai dar tempo da gente explorar tudo isso aqui, porque é muita coisa, mas a gente vai caminhando devagar. 1 Coríntios 1, está chovendo, obrigado, Celemar. Jesus mandou chuva para segurar os crentes. Vamos combinar, enquanto estiver chovendo eu fico falando, amém? Ixi, pouco disseram amém. Vamos lá, enquanto estiver chovendo eu posso continuar pregando, amém? Amém, vamos lá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que façais o quê? Vamos lá? Faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos. Lembra que eu falei ainda agora? Não, pastor, não estou falando com ela não, mas eu estou em paz. Inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso são coisas que a gente trabalha aqui dentro, irmão. A gente joga fora, resiste. Pode ter até aquele negócio de momento, aquela demanda, aquela situação desconfortante. Mas a gente tem que botar isso debaixo do pé, pisar e dizer, meu irmão, vamos lutar. Só tem gente que faz questão de ficar segurando isso, irmão. E o pior é que muitas vezes, veja bem, eu estou falando agora de forma pastoral aos irmãos. Eu não quero ser superior a ninguém aqui não, mas a gente sabe de diversos casos em que a pessoa é o ofensor, mas ele é que quer que todos o cerquem e o bajulem. Ele erra e ainda quer que a pessoa conserte o erro que ele cometeu. Porque fica procurando escapes. Fica procurando fórmulas de tentar resolver aquilo ali. Não é bíblico e nem correto. Eu não vim aqui, irmão, trazer para os irmãos filosofia, linguagem coach, psicologia, com todo respeito aos psicólogos. Eu não vim trazer Allan Kardec, Chico Coelho, Chico Xavier. Eu vim pregar para vocês a palavra da verdade. O evangelho que conserta e que conduz à igreja. E se está na Bíblia, é você e Deus. Tem referência, está sendo explicado. Então precisamos trabalhar para a unidade da fé. Primeiro objetivo. Segundo objetivo, todos juntos, letra B.
o conhecimento do Filho de Deus. Irmão, isso aqui é fantástico. É por isso que a minha geração canta isso aqui, ó. Que não devia cantar. O que a minha geração canta? Eu quero conhecer Jesus. 10 anos de crente. 20 anos de crente dizendo que quer conhecer Jesus, ó. Mas na verdade eles estão cantando certo. Eu pergunto, por favor, você acredita que dentro do contexto bíblico, como nós vamos estudar agora, você já conhece de fato Jesus? Primeiro vamos ser confrontados por um texto, tá? Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Vamos ser confrontados primeiro. Eu quero que um irmão, um obreiro, uma irmã, alguém levante e leia 1 Coríntios 15, 34. Vamos lá? Olha só. Vigiai, ou tornai-vos à sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns, em Corinto, é claro, não têm conhecimento de Deus. E isto digo para a vergonha vossa. Pastor, o que é essa proposta de conhecer a Deus? Nós vamos aprender com a Bíblia. A primeira referência que nós temos aí é na segunda carta de Pedro, não foi o 2 aí, mas é a segunda carta de Pedro. Abra sua Bíblia, por favor. Capítulo 1, versículos 5 a 8, fantástico também esse texto. Abra sua Bíblia, canetinha na mão, aproveite, irmão, isso aqui é riqueza para a sua vida. Não porque eu estou pregando, mas porque é a Bíblia. Vamos lá? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, essa ideia de conhecer a Deus tem que ter um esforço tremendo. Pondo nisso toda a diligência, acrescentai à vossa fé o que? A virtude. E à virtude acrescentai o conhecimento. E ao conhecimento você acrescenta o quê? E à temperança você acrescenta o quê? Em algumas Bíblias, perseverança. E à perseverança o quê? E à piedade você acrescenta o amor fraternal, a fraternidade. E ao amor fraternal você acrescenta Aí olha o versículo 8. Porque se essas coisas, tudo isso, inclusive conhecimento, estiverem em vocês, elas abundarem em vocês, vocês não serão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos conhecê-lo. E conhecer é um processo, demorado, que implica diligência e determinação. Vou falar de um negócio aqui vergonhoso para nós, tá? E vou me incluir porque nós somos corpo. Quantas vezes eu estou olhando daqui do púlpito, isso ainda não foi resolvido porque não quis. A gente manda um crente ou alguém chega aqui, irmão, nós vamos ler em tal lugar. O crente lá fica assim, irmão, e tem um obreiro. Termina de se ler a leitura e ele não encontra o texto. Isso é uma vergonha. Principalmente se você tem, no mínimo, 5 anos de crente. E eu botei muito, viu? Ainda botei muito. Porque com 3 anos já era para você ter devorado a Bíblia. Sabe por que o silêncio? É porque estamos perdidos com o livro que salva a nossa vida nas mãos. Bíblia virou enfeite na casa de crente. Bíblia virou acessório. Eu quero uma bem bonita. E ela pode ser bonita, mas se o conteúdo não estiver dentro de você, de nada vale. Pouco aleluia, né, irmão? Mas é verdade. Ver um obreiro mandar procurar uma referência, ele ficar assim, ó. É vergonhoso. E um crente de muito tempo? Não, pastor, é porque assim, Deus sabe o que mesmo? Não, pastor, eu tenho meio dificuldade para ler a Bíblia. E por que não rompeu essa dificuldade ainda? O que está faltando? Eu já aconselhei, aproveito a deixa mais uma vez. 15 minutos por dia. Quantos minutos? E olha que eu estou botando bem pouquinho. Mas não de uma leitura qualquer para dizer para todo mundo, hoje eu passei 15 minutos lendo a Bíblia. Eu estou falando de algo como se você estivesse se sentando para comer uma refeição.
Você já passou mal por comer rápido demais? Já? Rapaz, hoje eu só engoli. Aí ficou engasgado lá, entalado, que a mulher teve que chegar assim na costa e ela aproveitou. Oh, maravilha. Pá! Hã? Traz água, traz água, traz água. Embuchado, ela passou mal. A mesma coisa acontece com a leitura da Bíblia. Tem gente que ao invés de aprender e correr, passa mal. Porque quer ler para cumprir ritual. Para! Lê. Analisa. Não entendeu? Dicionário. Não entendeu? Outra tradução. O que é 15 minutos para você que fica 3 horas com o celular na mão? Cadê o glória, hein? Cadê o glória, hein? O que é 15 minutos para você que assiste um filme de 3 horas? O que é 15 minutos para você que passa 1 hora falando mal da vida dos outros? 15 minutos! Meus obreiros, 15 minutos para quando vocês tiverem uma oportunidade, chegar aqui, pregar a Bíblia, pregar a palavra de Deus e falar com graça. Pede para um obreiro vir fazer uma leitura inicial, ele está perdido. Despreparado. Eu não quero colocar aqui um peso sobre vocês. E nem dizer que você deve ser semelhante a pastor Max ou qualquer outro. Eu estou dizendo que você pode aperfeiçoar. Você pode melhorar. Você pode crescer no que chamamos de graça e conhecimento. Os irmãos do monte, oração, monte, oração, monte. Mas monte sem Bíblia vai dar problema. Monte sem palavra vai dar problema. Muita oração e sem o equilíbrio da Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 13. Abra sua Bíblia. Atos 13. Nem estava aqui, mas abra sua Bíblia. Atos 13. Leia comigo. E na igreja que estava em Antioquia, havia primeiro o quê? E depois, profeta e doutor. Sabe como é o nome disso aqui? Equilíbrio. A pessoa tivesse só profeta, era só o manto, mas era uma igreja infantil. Já a pessoa tivesse só doutor, é igreja chata. Só os teólogos ou os teólogos. Só os sabichão. Você sabe qual é o símbolo que tem aqui no grego? A imagem que tem aqui? O símbolo de uma balança. Porque a igreja precisa de equilíbrio. É por isso que eu defendo. Tem um monte de gente aí que é contra pentecostal. Você que vai assistir na internet, fica à vontade. Pode escrever seu comentário. Que diz que esse pentecostal é muito barulho, é muito grito. Hoje a igreja é outra, a gente tem que ter mais... Aí os caras estão estudando tanto, lendo tanto, irmão Cláudio Andor, estão ficando abestados, falando besteira, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que Jesus, quando conversou com a mulher samaritana, estava querendo se prostituir com ela. E aí começa a falar, por quê, irmão? Porque lê tanto, mas não é piedoso, não ora, não busca, não jejua, fica só letra e fica chato. E ainda acha que é melhor do que todo mundo. Ah, pastor, mas tem muito menino, pula demais. Eu prefiro ter menino que vai ficar adulto do que adulto que nunca mais vai ser criança. Está na hora da igreja se equilibrar. Meu irmão, eu não me imagino numa igreja sem esse barulho de glória, sem crente chorando, sem crente alegre. É muito chato, irmão. Esse negócio novo, atual... Queridas igrejas de outro ministério, outra denominação, eu não quero ofender ninguém. Eu estou só defendendo algo que é bíblico. Igreja ser um poder de Deus é ajuntamento de pessoas mortas. É vale de ossos secos, com o corpo todo feito, mas sem o espírito. Deus disse para Ezequiel, profetiza aí para os ossos se ajuntaram, veio osso com osso, veio nervo, veio carne, veio músculo, veio tudo, veio pele, está lá os corpos. Aí Ezequiel disse assim, mas ficou tudo paradinho, porque não tinha espírito. Quanta igreja não dá mais vazão para o Espírito Santo? Mas também tem um outro lado, viu? Ser pentecostal não é ser paranoico.
não é ser irresponsável. Ser pentecostal não é sair por aí fazendo besteira. Que o que a gente vê na internet de besteira, irmão, é gente dizendo que está cheio de poder, carregando o púlpito. Eu vou trazer ele para carregar esse aqui. Chutando o vaso da igreja e quebrando, irmão. Que negócio, isso não é poder de Deus, não. Aí pega uma marreta enorme, olha o Espírito, olha o poder, olha o poder. Isso faz vergonha para a gente. E outra, tem uns que dizem que estão no Espírito e a gente fica olhando de longe. Meu Deus, a carne está reinando ali. Ó. Irmão, quando é o Espírito Santo, ele quebra, ele conserta, ele toca a gente. Então a igreja não pode ficar sem essa graça e sem o poder. Por isso a gente tem que crescer no conhecimento, na graça do Senhor. Do Senhor. Ah, tá. Abra sua Bíblia aí comigo. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Ó, a chuva está querendo ajudar vocês, ó. Pensei que eu ia até meia-noite. Filipenses 3, 7 e 8. Irmão, esse texto aqui então, por favor, anota os detalhes desse texto aqui. Paulo está falando de suas perdas. Mas olha o que ele vai falar do contraste de suas perdas. Vamos lá. Mas o que para mim era ganho, eu reputei por perda por causa de Cristo. Olha o versículo 8 para você que ama a Bíblia. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas por causa de quê? Leia comigo. Pela excelência do conhecimento do Senhor Jesus. Você está entendendo o que você acabou de ler? Paulo diz, tudo que eu perdi, para mim é refúgio. Por quê? Porque eu ganhei algo mais excelente. E a excelência foi que eu comecei a conhecer o Senhor Jesus. Eu conheço Ele, eu falo com Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu sei quem é Ele, eu sei pregar sobre Ele, eu sei falar dEle, eu sei quem é Jesus. Ah, Jesus é Jesus. Isso aí quem está lá fora fala, irmão. Você tem que dizer quem Jesus é, qual o caráter dele, o que ele é capaz de fazer, o que ele fez por você, quais são as suas atitudes, quais são as virtudes. Jesus, ok? Lê comigo 1 Timóteo 2,4, eu posso citar para você. Diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E por fim, está a referência aí de 2 Pedro 3,18, que eu já até citei aqui, que também fala de crescer na graça e no conhecimento. Vamos, além da unidade da fé, além do conhecimento do Filho de Deus, letra C, qual é o objetivo? Alcance da estatura de Cristo e o crescimento espiritual totalitário no cabeça, que é Cristo. Isso está nos versículos 13 e 15. O 13 é a parte C, o 15 é a parte B, e nós vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos o quê? À unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Versículo de número 15, parte B. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Escute bem, irmãos. Quando nós pensamos nessa expressão, à medida da estatura de Cristo, em algumas Bíblias está escrito assim, ó, a perfeita varonilidade, ou a estatura de varão perfeito. Você quer entender essa expressão? Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, versículo 29. Alguém pode ler? Para bem aí, para serem conforme o quê? A imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito. Então veja bem, a ideia de alcançar
a estatura de varão perfeito está ligada à proposta de nós nos parecermos com Jesus. Isso para você não é fantástico? Saber que você está caminhando para ficar igual ao seu mestre? Se parecer com Jesus na personalidade, no caráter, nas atitudes, na fala, no comportamento, na conduta. As pessoas olhar para nós e ver marcas, características de Cristo em nossa vida. A ideia aqui é ter a imagem do Filho de Deus, a qual os verdadeiros cristãos são transformados, é semelhante não somente ao corpo celestial, mas também ao estado mental e mais santos e abençoados que Cristo possui. É ter em nós o que tem nele. É a mesma questão moral que se abriga em Cristo, será abrigada dentro de nós. Você sabia que tem vezes que a gente realiza algumas atitudes que só realiza porque estamos trazendo a imagem de Cristo dentro das nossas vidas? E a gente vai compreender isso melhor. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 15. E esse texto aqui, meu amigo, que vai falar do contraste entre os dois Adãos. Capítulo 15. Leia isso aqui para a gente refletir. Vamos lá. 15 a partir do versículo de número 45. Assim também está escrito. Preste muita atenção, não deixe de abrir a Bíblia nesse texto. O primeiro homem, Adão, foi feito o quê? Alma vivente. O último Adão, e aqui eu já vou dizer para você quem é o último Adão, está falando de Cristo, daqui a pouco nós vamos provar isso. Ele é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Veja que o segundo Adão é Senhor, então está falando de Cristo. Qual o terreno? Tais são também os terrestres, ou seja, nós trazemos a natureza do Adão que foi gerado aqui na terra. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Quando a gente entrega a vida a Cristo, a gente começa a receber também da natureza celestial. Agora, olha o versículo 49 para você dar glória a Deus. E assim como nós trouxemos a imagem, a estatura, a semelhança do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Aleluia. Ou seja, veja bem, irmãos, quando Adão pecou, sua imagem, seu caráter moral, sua estatura, tudo que compete a Adão de forma pecaminosa, automaticamente está na nossa natureza. Por isso que quando você estuda sobre a natureza do homem, vai se dizer que ele tem a natureza adâmica do pecado. Davi no Salmo 51 diz assim, ó: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos pecadores. Só que veio Cristo, e Paulo em Romanos capítulo 5 diz assim, ó: assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos, assim também por meio de Cristo, todos serão vivificados, todos serão perdoados. Ou seja, quando Cristo veio, ele veio para tirar a imagem do velho homem, e colocar a nova imagem e semelhança, que é dele em nós. Deixa eu dizer uma coisa linda para você. Cristo está sendo formado na sua vida. Não, isso é melhor do que ganhar 1 milhão, pastor Nascimento. Cristo está sendo formado dentro de você. Paulo diz, eu estou sentindo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, meus filhos. Deixa eu profetizar algo para a sua vida, você recebe? Que a cada dia você se pareça mais com Jesus, que a cada dia mais da característica de Jesus esteja na minha e na sua vida, para a glória de Deus. Olha aqui para mim, seja sincero. Quando você faz alguma coisa que é de crente, que é certa, você não fica feliz? Quando você acerta? A gente fica, irmão.
A gente quer até contar. A gente quer até contar. Aconteceu uma coisa ali, e aí eu fiz assim, sabe, eu senti, fiz que nem Jesus faria, aí a gente quer contar. Porque a gente se sente bem trazendo em nós a imagem dele. Mas será que a gente para também para pensar quando a gente faz o que ele não fazia? O que ele não faria? Tem coisa que a gente faz que ele jamais faria, irmão. Tem comportamento nosso que jamais viria dele. Então é nessa hora que nós temos a briga do velho homem com a nova criatura. Do homem carnal, que Paulo disse assim, ó, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Você quer entender o que Paulo está dizendo? Eu vou te explicar o que Paulo está dizendo. Naquela época, escute, uma das linhas de raciocínio é essa. Naquela época, uma das punições, escute isso aqui para você aprender, para os romanos era a seguinte: quando alguém matava uma pessoa, assassinava uma pessoa, eles pegavam o cadáver, amarravam o assassino e ele tinha que passar vários dias andando com aquele corpo amarrado. O corpo entrava em estado de podridão, de decomposição, e ele ficava ali fédido e se deteriorando enquanto estava amarrado ao assassino. Paulo está dizendo o seguinte: a minha natureza terrena e carnal morreu, mas ainda está presa ao meu corpo. Aqui dentro tem um espírito que está brigando com uma natureza carnal, que quando dá topada quer xingar, que de vez em quando quer falar uns palavrão, que diz assim: se eu não fosse crente, está quase batendo, irmão. E uns que batem mesmo, dizem: ah, pastor, não deu para aguentar não, eu bati foi mesmo. Que o senhor sabe, eu não sou perfeito. Diga comigo: já estou crucificado com Cristo. Então quando você quiser bater alguém, se lembra que a mão está presa. Na hora que você for levar a mão, você olha assim: não, estou crucificado com ele, não dá para fazer isso. Ah, eu vou xingar o palavrão. Aí você diz assim, não, você diz assim: opa, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo não ia falar esse negócio não. Então na hora da topada eu dou glória a Deus mesmo, irmão. Aleluia. Me lembro que uma vez eu desci de um carro indo para um culto, né? E um carro estava meio inclinado assim, aquele carro da porta pesado, e um pastor alegre veio falar comigo, e eu desci achando que a mão vinha junto, e a mão ficou e a porta, pá! Oh, aleluia! Eu só disse assim: peraí, pastor. Aí abri a porta, Pai do Senhor. E passei o culto assim, ó. Uma pessoa que eu estava com algum mistério. Não era o dedo que estava doendo. Gente, nós estamos sendo formados à imagem e semelhança de Jesus. Nós vamos nos parecer com o irmão mais velho. E aí, para você dar glória, primeira carta de João, não abra, só ouça. Capítulo 3, versículo 3 diz assim, ó. Capítulo 1: filhinhos, vede quão grande amor nos tem concedido ao Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conheceu, porque não conhece a Ele. E ainda não é manifesto que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, semelhantes a Ele, semelhantes a Ele, semelhantes a Ele. O nosso corpo, o nosso caráter, a nossa vida será transformada e nós seremos semelhantes a Jesus. Letra D, diga comigo: a desconstrução da imaturidade, inconstância e do engano doutrinário. Está aí nos versículos 13 a 16 de Efésios. Vamos falar um pouquinho dos três rapidinho, vamos lá. Maturidade, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Esse texto de Hebreus aqui, irmão, é uma paulada assim mesmo, bem seca nas costas da gente, irmão. Não é uma paulada. Quem aqui tem 5 anos de crente? 5, vamos lá, levanta a mão aí. 5 anos. Ninguém tem 5 anos, não. A partir de 5 anos, pronto. De 5 até 50, quem tem aí? Levanta a mão, não fica com vergonha não. Quem tem menos de 5, levanta a mão. Menos.
Isso, tem bastante gente aí que não vai entrar aqui não, mas o resto tudo prepara as costas. Mas é de pau de quina mesmo. Mas abre a Bíblia, se tu não abrir, tu vai ouvir do mesmo jeito. Versículo 12, Hebreus capítulo 5. Porque devendo já serem mestres pelo tempo, olha aqui para mim, já faz tanto tempo que tu está na igreja que já era para tu ter deixado de dar trabalho. Já era para tu estar ensinando. Difícil, glória, né, irmão? Tantos anos não ensina nada a ninguém. Vamos lá. Mas não, vocês ainda necessitam que torne-se a ensinar outra vez quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Olha aqui para mim. Sabe o que o escritor está dizendo? Vocês têm que voltar de novo para o departamento do pai. Lá para o discipulado. Aí imagine, um tanto de novo convertido que aceitou Jesus. Domingo, o pastor Ari tem que visitar um que tem 20 anos de crente. Porque ele está lá numa briga doida, porque lá não quer mais ser crente, porque já quer desistir. E em vez dele estar preparado para estar ajudando o pastor Ari. Não, tem que voltar a ensinar ele tudo de novo. Aí olha a linguagem que o escritor vai usar, olha a linguagem. Porque vocês vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de alimento sólido. É só nenenzinho, papinha. Os crentes velhos, quem tem que pegar aquela... Tem um negócio, eu nunca comi aquilo, eu só olhava, dizia, deve ser bom, mas disse que é ruim que só. Aqueles potinhos que vendia no mercado assim, que era comida de rico. Olha aí, ó. O que é a comida de rico? Aqueles potinhos que tinha um bebezinho assim, só compravam os ricos, né? Então tem uns crentes que não tem que comprar aquele potinho, abrir assim. Tem uns que ainda quer aviãozinho, vai. E tem uns que com aviãozinho ainda não come. Difícil, hein, irmão? E aí, meu irmão, tu tá comendo alimento sólido ou leite? Tem uns que quando a gente prega aperta um pouquinho mais, irmão, nunca mais volta na igreja, irmão. E a culpa ainda é do miserável do pastor. Aí a gente tem que dar leite, né, pastor Ari? Que se der um negócio, um mocotó, meu amigo, uma feijoada daquela assim, até uma feijoada ele dá uma vertigem, ele não vai mais na igreja. Aí tem que comprar, né? O leitinho ali, ó. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não é experiente na palavra da justiça, porque é, meu Deus do céu, tem um monte de meninão no Aziel, meninona também. A gente dá-lhe uma palmadinha, já vai para o status. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, meu irmão, que a gente começou a dar aquele mocotó pesado, eu li uns status que diziam assim, ó, tá matando as ovelhas, tá acabando com a igreja. Meu Deus do céu, a gente tá querendo dar um alimento assim, um caviar, tem que dar leite. Aí fica inexperiente, não sabe. Mas vamos lá, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os, diga comigo, perfeito, quer dizer, maduro. Pode bater, pastor, que aqui o negócio aguenta. Bate que eu vou ficar bicudo 2 minutos, mas depois eu vou lá. Pai Senhor, meu pastor, aleluia. Eu me lembro de um obreiro que eu tive pastoreando uma igreja, não vou identificar. Aí ele deu umas 2 vaciladas comigo e ele era mais velho do que eu, né? E eu prestava o respeito. Aí eu sentei 2 pancadas nele, mas com força. Pá, mas bati. Sentei com ele assim. Ele ficou meio brabo assim na hora. Ainda era policial. Tenente. É o pastor indo preso. Depois eu andando no carro com ele, ele parou o carro assim. Tá certo, pastor, só tem paciência comigo, eu vou aprender.
Tenha um pouquinho de paciência comigo, tá bom? Tá certo mesmo, tá certo. Gente, eu não estou aqui para danificar a vida de vocês. Quando a gente bate é para acordar, para despertar. Para vocês começarem a amadurecer e crescer. É por isso que vem uns ventinhos pequenininhos. Se esses ventinhos pequenos você não aguenta, se vier o mais forte. Você está criando raiz quando você apanha, quando você aprende. Quando eu falo de apanhar, eu estou falando de exortação. Então vamos parar de sair do leite. E eu profetizo que aqui no Oceano não vai ter mais nenhum crente no leite, só os novos convertidos. Porque os adultos vão tudo comer pão quente, descido do céu. Maná, palavra de vida. Ô irmão. Vá logo para 1 Timóteo 3, 6 e 7. Porque eu vou lhe dar a razão por que amadurecer e termino aqui. Pastor, por que eu tenho que sair do leite e ir para a comida sólida? Vou te dar a razão aqui agora. Vamos lá. 1 de Timóteo, capítulo 3, eu termino aqui, irmão. Prometo para os irmãos, não vou extrapolar o horário. Embora já tenha passado. Mas isso aqui é necessário. Olha o que Paulo está dizendo para obreiros. Que o obreiro não pode ser neófito. Diga comigo, neófito. Olha para cá. Neófito aqui quer dizer recém-plantado. Quem foi recém-plantado, a planta que foi plantada recente, tem uma coisa que ela não tem chamada raiz. E quando não tem raiz, qualquer coisa arranca, danifica. Então, cresça, não seja neófito. Agora, por que não ser neófito? Para que não se ensoberbeça e não caia na condenação do diabo. Irmão, se eu não amadurecer, a soberba, e soberba aqui não é só o sentido de vaidade, soberba é resistência a quem quer lhe instruir, e tem gente que é tão soberbo que ele não aprende com nada e com ninguém. É tão nariz empinado que ele já sabe tudo. Ah, pastor, eu estou aí, ó, desde que era madeira. Ah, pastor, a gente andava era na lama e tal. Meu irmão, esse tempo todinho tu ainda não aprendeu. Cadê o glória? Desde quando era madeira. Não, pastor, desde quando era só aqui, ó. Era só aqui. Meu irmão, e esse tempo todinho. Tem quantos anos essa igreja aqui? Quantos? Nem sabe, né? Mas é dentro da madeira, né? Pois é, não está mais na madeira não, meu irmão. A madeira vai sentar em tu se tu não crescer. Madurece, não seja soberbo. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora para não cair na afronta e no laço do... Feche sua Bíblia, guarde sua apostila, depois a gente continua. Quem recebe a palavra de Deus? Eu estou feliz com Jesus, você está feliz com Jesus, irmão? Você pode dar glória a Deus comigo? Eu vou dizer uma coisa para vocês, olhem para mim, a minha oração vai ser rápida, olhem para mim. O que vocês estão fazendo aqui, ó? O que vocês estão fazendo? Abrindo Bíblia, anotando, ouvindo com toda disposição. Isso toca o coração de Deus. Se tem uma coisa que Deus se alegra, é crentes que digam, eu quero ouvir o Senhor falar. Eu quero aprender. E há um detalhe, você não está aprendendo aqui para dizer que alguém te ensinou. Você está aprendendo para ensinar para outros. Deus vai te dar a oportunidade de pregar, de fazer a obra dele. E essas palavras aqui, todas você vai lembrar. E será um homem e uma mulher usada por Deus no reino de Deus. Jovens, aproveitem. Igreja, aproveitem. Eu vi alguns dias uma pessoa, eu disse isso aqui pregando, dizer para mim, pastor, vou aproveitar. Eu digo, não, quem vai aproveitar sou eu. Cada culto, cada segundo eu vou me empenhar, vou me esforçar, vou brigar com a carne, vou romper barreiras, para deixar para vocês a palavra que vai sustentar a fé e a vida de vocês. Baixa a cabeça, não precisa ficar em pé. Pai, abençoa a tua igreja. Eu sei que o horário já passou, Pai. Mas o Senhor resolveu nos alimentar mais uma vez. Nos ajuda a crescer.
Nos ajuda a amadurecer, nos ajuda a trabalhar, nos ajuda, Pai. Que o Teu nome seja glorificado em nós e por nós. Os crentes que chegaram aqui, todos voltem para casa plenamente abençoados. Todos voltem para casa cheios do Espírito Santo. Todos voltem para casa com fome da Tua palavra. Todos voltem para casa para ter mais intimidade contigo. Todos voltem para casa debaixo dessa graça maravilhosa que está aqui, Senhor. Que a Tua bênção permaneça sobre nós. Em nome de Jesus. E você diz: bem rápido.